Ah, os anos 80, um tempo maravilhoso de músicas incríveis, porém foi um tempo turbulento politicamente falando e geopoliticamente mais ainda falando. Os Estados Unidos ainda estavam com resquícios muito fortes da crise do petróleo, que matou os carros potentes, mas de repente um carro preto discreto, um cara de carro de tiozão, mas esse carro simplesmente humilhou os esportivos europeus. Esse carro, o Buick Regal Grand National Experimental. Bom, mas eu falei um pouco sobre a crise do petróleo e eu tenho que evidentemente citá-la um pouco mais para vocês entenderem o contexto da época. Bom, a crise do petróleo aconteceu pela Guerra do Yom Kippur, em que o Ocidente defendeu Israel e os países árabes, digamos que em forma de vingança, embargou o petróleo e fez com que o preço ficasse impraticável. E evidentemente, muitas coisas mudaram. Os motores gigantes desapareceram, a potência também foi junto, despencou e as emissões ficaram mais rígidas. Basicamente, os muscle cars como Chevrolet Chevelle, o Dodge Challenger e algumas versões do Ford Mustang que basicamente reposicionaram-se e ficaram carros deprimentes e xoxos até o início da década de 80. E agora eu vou contar um pouco do contexto que a General Motors encontrava-se à época. A General Motors na época era a maior holding do mundo. Holding, para vocês que não sabem, é uma empresa que cuida de marcas. A General Motors na época era a maior empresa automotiva do mundo. Então ela foi a que mais sofreu por ser a maior à sua época. E vinha de uma divisão que ninguém esperava que viesse um carro esportivo desse calibre. E eu vou contar um pouco da história da Buick. A Buick foi fundada em 1899 por David Buick e era uma marca focada em luxo, conforto. E guarde bem isso, que já vai servir. E ela, nasceu para ser General Motors. Porém, voltando para os anos 80, a Buick, assim também como a Oldsmobile, que eu já contei história aqui, contando a história do Oldsmobile 85 Jetfire, vai estar na descrição desse vídeo, tinha um problema muito sério. Os carros da Buick e também da Oldsmobile eram carros confortáveis, luxuosos, porém não eram carros empolgantes, não eram carros que faziam com que o jovem, a pessoa ali na casa dos seus 19, 20, 21 anos, falasse: nossa, eu quero ter o Buick. Não era o caso. E era uma marca que, como eu disse para vocês, ninguém esperava esportividade, esperaria conforto, luxo, como disse, mas esportividade jamais esperaria vindo da Buick. Só que, como eu disse para vocês, esse carro veio de uma marca que ninguém esperava que viesse um esportivo deste calibre, que foi exatamente a Buick. E eles tiveram uma ideia um tanto quanto sem noção. Bom, enquanto o mundo ainda tentava sobreviver à crise, a Buick teve uma ideia diferente. E se a gente, ao invés de diminuir os motores, a gente diminui um pouco, evidentemente, mas a gente não sobrealimenta? Porque ao invés da gente aumentar o motor, a gente vai e faz com que o motor seja sobrealimentado, para fazer com que o carro ganhe mais potência e passe na emissão de poluentes. Uma ideia genial. Então, assim nasceu essa ideia. Mas o carro precisava ser escolhido e eles escolheram o Regal na sua versão Grand National. E existia, como eu disse para vocês, o Grand National, que era uma versão do Buick Regal, E ele tinha vários motores e eles escolheram um motor V6 de 3,8 litros, turbinado, entre ali seus 245 e 276 cavalos. Porém, tem um detalhe importante que eu tenho que mencionar para vocês, tá? A Buick, como eu disse para vocês, é uma marca que não era focada em esportividade. E evidentemente, ela falava esses números que eu mencionei para vocês. E por que eu tô falando isso para vocês? Vocês já vão entender. Ele era muito mais rápido do que esses números de ficha técnica.
a Buick não parou por aí, ela foi mexendo, fazendo shakedown. Foi aí que ela chamou duas empresas, a ASC e a McLaren. Mas calma, não é a McLaren dos supercarros. Foram lá e deram um tapinha nesse motor V6, o Vortec V6 3,8. A sua potência, como eu disse para vocês, que a General Motors falava através da Buick, era 276, mas na verdade a potência real era 300 cavalos. O torque era absurdo para a época, evidentemente. O seu 0 a 100 era de 4,7 segundos e o seu quarto de milha era em 13,5 segundos. Galera, vocês precisam entender que esses números que eu estou falando é de um carro de tiozão dos anos 80 e vindo de uma marca que ninguém esperava um carro esportivo. Hoje em dia, a gente fala isso, esses números, fala assim, nossa, que sensacional. Mas se eu falasse esses números e eu falava assim, it's a Buick, alguém ia falar assim, que eu tô maluco, que eu tô usando substâncias ilícitas. E sim, esse carro botava o terror nos esportivos europeus. Os testes de época feitos por várias revistas de renome mostrava algo sensacional. O GNX ou GNX, na pronúncia em inglês, era um carro de pai de família que estava botando pressão e terror nos europeus. É basicamente o melhor dos dois mundos. Você podia levar sua mulher, o seu guri, você levava sua mulher para o trabalho, o seu guri para a escola, e nas horas vagas você botava pressão e terror na Ferrari, mano. É sensacional isso daí, né? E uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês é que o GNX ele foi um carro exclusivo. Bom, segundo as fontes que eu pesquisei, foram produzidos algo em torno de 547 unidades. E evidentemente a gente não sabe quantas estão vivas até hoje e quantas não foram mexidas. Enfim, ele era o mais alto símbolo de ostentação nos anos 80, né? Até porque não basta ser só um carro igual, por exemplo, as Ferraris. Eu acho sensacional a proposta das Ferraris ser um carro chamativo e esportivo. Eu acho assim, é sensacional um carro como uma Ferrari 308, né? Uma Ferrari Testarossa, eu acho sensacional. Mas eu sou um cara que gosta mais de carros sleeper. E o Buick GNX, ele é um carro sleeper na sua essência natural. Então assim, é sensacional. E um carro raro, né? Como eu disse para vocês, né? Foram fabricadas 547 unidades, não se sabe ao certo, como eu disse para vocês, quantas ainda existem. E o Buick GNX não era só um carro rápido, ele era uma resposta à crise, a limitações. E também ele era a General Motors falando que os muscle cars ainda tinham vida. Ele era o protesto, não só da Buick, mas da General Motors acerca dessa crise que praticamente ceifou todos os carros esportivos, os muscle cars, os pony cars, os esportivos como um todo. Esse carro é um grande protesto, mesmo que esse carro não tenha dado lucro algum, mas esse carro é um protesto. Ele era uma resposta contra tudo isso que estava acontecendo nos anos 80. E se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva se não for inscrito. Se você gostar pra valer mesmo, seja assinante por apenas R$ 3,90 por mês. Cara, isso aí não dá nem um lanche da manhã. E esse vídeo foi pedido porque ele foi vencedor de uma enquete lá no Facebook do Mundo Automotivo, tá certo? Então, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. E, evidentemente, galera, faltou eu citar muitas coisas aqui. E eu vou colocar algumas coisas na descrição desse vídeo, tá? Vai lá, lê a descrição desse vídeo, tá certo? E é isso, galera. Agradeço a todos vocês. Até a próxima. Valeu e falou!